Esse aqui é o Kia Stinger 2.0 Turbo, versão básica aqui nos Estados Unidos. A gente já fez um review um pouquinho mais completo do carro. Clica aqui no link acima se você quiser ver esse vídeo. Mas aqui a gente vai falar das 5 coisas que eu odeio e eu amo nesse carro. Vamos lá? Aqui vai a lista das 5 coisas que eu amo no Kia Stinger 2.0 Turbo. Talvez a primeira, né, a gente falar um pouquinho do design. Especialmente esse ângulo aqui, né, esse ângulo 3/4 aqui, traseiro de lado. O Stinger, por ele ter esse visual hatchback, ele dá uma impressão muito esportiva, um visual bem agressivo. Ao invés de ser um sedã, né, com aquele design de 3 partes, capô, a parte do meio e o porta-mala, ele acaba tendo esse visual mais agressivo. Então acho que esse é um dos primeiros pontos que eu adoro desse carro. A Kia quis ousar, quis se inovar, quis ser mais agressiva e eu acho que funcionou. Segundo ponto bem bacana desse carro, é um pequeno detalhe, mas só pra gente ser um pouco mais específico, é com relação ao Isofix. Essa tampinha aqui vai para trás, né, e já mostra que o ponto de Isofix para cadeirinha faz esse processo ser muito mais prático. Geralmente isso aqui é uma tampa que você tem que remover ou uma tampa que você tem que puxar. Aqui não, já a própria cadeirinha já empurra essa tampa e encaixa atrás. Pequeno detalhe, mas mostra que aqui deu atenção à praticidade do carro. Outro ponto muito atraente a respeito do Stinger é a questão do porta-mala. Apesar de não ser muito alto, dá para ver ali pela malinha que ela já está no final, onde esse tampão encontra essa lateral aqui. Mas ele é um porta-mala aqui para o dia a dia, para compra, mercado, né, levar coisas das crianças, enfim, ele entrega uma litragem muito boa. Apesar de que não é o propósito do carro, mas como ele é esse carro hatchback, né, vai chamar de sedã grande, 4 portas, é importante ter essa funcionalidade para o dia a dia. Uma das coisas que me encantaram nesse carro, até nesse aqui mesmo, na versão 2.0, é a questão da dirigibilidade dele. A direção é muito precisa, é esporte, o carro não tomba, ele não tem muito rolamento, mas ele não é duro. É isso que eu achei muito legal dessa pegada do carro. Mesmo esse aqui não sendo GT, mesmo ele não tendo esse preparo todo, né, para acelerar, não é um carro de pista, nada disso, ele tem uma dirigibilidade muito boa. É fácil de dirigir, é gostoso de dirigir, sem ser extremamente duro ou ser extremamente mole. Ele tem exatamente um equilíbrio perfeito para um carro que você usaria no dia a dia e quando quiser, né, ter um pouquinho mais de esportividade, é um carro que responde. Mesmo essa versão básica, o motor é um motor que responde. Ele acaba tendo muito mais torque, a potência dele vem depois de 3.500, 4.000 giros, é quando ele começa a desenvolver. É isso que me encantou nesse carro. Ele tem um visual bacana, uma dirigibilidade esportiva, sem ser extremamente duro, sem ser extremamente mole. Ele tem esse equilíbrio perfeito. E o volante aqui em si, né, numa curva, ele com um pequeno movimento aqui do volante, ele já faz a curva. É um volante com uma proporção, né, um ratio bem curto. Um outro ponto positivo que favorece essa percepção também é que você senta baixo no carro. Ele é um carro relativamente baixo, não é um carro baixo a ponto de bater em lombada, né, raspar o para-choque, nada disso. Ele tem um ângulo bom de aproximação, mas ele tem essa dirigibilidade mais baixa. Hoje em dia, até nesse mundo atual, né, que a gente usa muito SUV, né, o mercado busca carros altos, crossovers e coisas do tipo, esse carro foge dessa regra e não decepciona. De forma alguma, ele tem essa dirigibilidade super agradável. Junto de tudo isso sobre a dirigibilidade do Stinger, mesmo nessa versão, queria desmembrar, acho que um segundo ponto de algo que eu gostei muito dele é a reação que ele tem na curva. Claro que isso entra dentro da dirigibilidade, mas só para fazer esse adendo, aqui na região que a gente está, tem bastante subida, descida e tem uns trechos em que dá até para desenvolver bem uma acelerada sem infringir a lei e umas curvas um pouco mais acentuadas. Esse carro é incrível o quanto ele adere, incrível o quanto ele não rola, não tomba, ou seja, dá uma sensação, né, um prazer muito agradável, assim, muito bom de dirigir.
algo que até é incomum, né, hoje em dia nos carros, até porque eu, sendo até um ex-dono de Elantra, só para fazer um efeito de comparação, eu sei que os carros não competem no mesmo segmento, mas o Elantra é um sedã com tração dianteira que, por mais que eu quisesse, e na época eu até mexi um pouco no carro, ele jamais vai ser um carro esportivo, ele jamais vai entregar a esportividade que esse aqui, estoque padrão, entrega de largada. Pela posição de direção, pelo jeito que o volante aqui reage aos inputs e pelo fato dele ser tração traseira. Isso por si só já coloca ele numa categoria única, né, de carros atuais, em que há uma tendência normal, especialmente para carros não esportivos, não supercarros e coisas do tipo, de serem carros tração dianteira. E como tudo na vida não é perfeito, aqui está a lista das 5 coisas que não são tão boas no Kia Stinger 2.0. Primeiro item da lista é esse espelhinho. Pelo menos para mim, pode ser talvez um incômodo noia da minha parte, mas ele fica um pouco mais para trás do que seria o ideal, do campo de visão perfeito. Tudo bem que confesso que eu dirijo um pouco mais perto do que o usual, eu não gosto de ficar tanto com o braço esticado no volante, mas quando eu olho aqui, por esse ângulo, vou colocar até a câmera mais ou menos onde ficaria meu campo de visão, eu vejo muito da lateral do espelhinho. Eu sei que, olhando até daqui, dá pra ver que o espelhinho foi colocado aqui, porque se ele tivesse mais pra cá, você perderia esse campo de visão. Mas, notadamente, assim, ele tá mais pra trás do que geralmente é nos outros carros. Você vira o olho, né, ou a cabeça pra olhar pro espelhinho, tanto esse quanto do motorista, primeira coisa que você olha, o olho ele vai direto pra esse ângulo aqui, ao invés de vir aqui pra trás. Outro item relacionado a design é a questão da manopla de câmbio. Aqui tem usado bastante esse câmbio horizontal e nesse carro, por ele ter uma pegada mais esportiva, por ser um carro mais potente, com um visual mais agressivo, merecia uma manopla de câmbio um pouco mais estilos da BMW, estilo do que a gente cobriu no Jaguar F-Type, manopla que você segurasse assim e não essa que parece um manche, né? Não dá muito a sensação de esportividade quando você joga o câmbio aqui para a parte sequencial, né, para um Tiptronic aqui. É um detalhe, mas influencia bastante na experiência que você tem de dirigir o carro. Depois de dirigir bastante aqui, a gente percebe que espaço de armazenamento aqui nessa parte do meio, ele é bem limitado. Você tem esses 2 porta-copos que acabam virando apoio de celular, naturalmente. Aqui, atrás da manopla, tem esse espaço, mas ele é muito curto. Você pode ver que não tem 3 dedos aqui, então o celular acaba não ficando muito confortável. É capaz de você fazer uma curva e ele sair voando. Nessa parte do console central, é bem rasinho esse espaço para colocar coisas. E essa parte da frente, ela é meio obstruída por esse descansa-braço. O acesso, pode ver que não passa de 2 dedos aqui, ele é bem ruim de acessar. Você acaba muitas vezes, dependendo do que você pôs aqui embaixo, tendo que levantar para conseguir pegar o objeto. Como o carro tem que ter um pouquinho dessa questão de praticidade, eu acho que a Kia podia ter pensado um pouco mais aqui, talvez ter feito esse compartimento um pouco mais fundo, né, um pouco mais para trás e ter dado um pouco mais de comodidade aqui para os objetos. Outro item da lista é o freio de mão, ou daria para chamar freio de pé. Aqui adotou esse freio para esse carro, é um freio que vem na Sportage, vem muitos outros modelos da marca, mas eu acho que, de novo, como esse carro tem uma pegada mais esportiva, poderia ser até o freio eletrônico aqui no dedo, que tem uma experiência mais interessante, né, de acionar, é mais prazeroso do que ter que acionar esse freio de pé aqui. Outro item da lista, especialmente nessa versão básica, a gente sabe que isso é bem diferente na versão GT, com o motor V6, né, com uma cavalaria muito maior, mas nesse daqui, esse motor 2.0 turbo, ele não tem um som muito bacana, ele é um som meio abafado. Ele aqui nesse modo ocioso, né, no idle dele, ele tem esse barulho de reloginho bem forte e o escapamento atrás não surpreende muito, não tem um som muito agressivo. De novo, essa é a versão básica, o intuito dela não é ser esportiva, mas de certa forma, né, não condiz muito com o visual do carro. Podia ter talvez o mesmo motor, na minha opinião, mas um escape com um som um pouco mais estimulante, um pouco mais forte. É nesse lindo dia que a gente encerra esse vídeo sobre as 5 coisas do Kia Stinger. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, assine o canal, deixe nos comentários que outros carros vocês gostariam que a gente fizesse um review, que a gente criasse conteúdo, e a gente se vê na próxima. Valeu!